Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então para o vídeo sobre a instalação do indicador. Essa é a tela operacional que eu uso diariamente, onde nós temos o nosso indicador. Eu uso a média de 20 apenas de forma visual aí para que eu consiga entender o movimento do preço. Junto com o gráfico, eu faço leitura de fluxo, né? Posição dos institucionais, o que ajuda a gente a identificar. Então, não apenas quando o indicador ele mostra para a gente um ponto de entrada, mas também de que forma os institucionais, os bancos, os grandes players estão se movimentando naquela região do preço. Eu vou abrir aqui um novo gráfico, então, para a gente fazer a configuração e instalação do indicador. Se o seu gráfico tiver num gráfico de tempo, como eu coloquei aqui um gráfico de 5 minutos, você aperta o espaço dentro do gráfico e muda para o gráfico de Renko. O período do Renko, ele é a seu critério, a critério de cada um. Eu gosto de operar no 20R, por ser um box, um candle de Renko com 95 pontos, que é o box padrão de 95 pontos. Então aqui a gente altera para deixar ele como formato de candlestick, vai lembrar bastante aí o candle do gráfico de tempo. Por que candlestick? Porque a gente consegue identificar os pontos onde o preço vem testar. Na verdade, onde os HFTs, os robôs institucionais, eles fazem teste de preço e também vêm buscar liquidez. Então eu gosto de deixar nesse formato de candle. Você vai baixar o arquivo, salvar o arquivo do indicador numa pasta e para inserir ele no gráfico, estratégia, gerenciador de estratégias, importar, abre a pasta onde você salvou esse indicador, clica no indicador, abre nessa setinha para ele ficar selecionado e manda importar. Como eu já tenho o indicador, eu não preciso importar ele. Após fazer a importação, vai aparecer que a estratégia foi importada, pode fechar, clica com o botão direito no Renko, no Candle, inserir regra de coloração, procura o indicador e inserir. Adiciona, ok, está aí o indicador na tela. Não é necessário a utilização de nenhum indicador. Por quê? Quando o nosso indicador desenhar um ponto de entrada, significa que o preço está trabalhando, no caso da compra, acima das médias, com as médias alinhadas. Então, se nós temos uma média de 9, uma média de 12, uma média de 20, uma média de 50 períodos, todas estão alinhadas em posição. E também o volume financeiro ele é maior do que o volume financeiro anterior. Somente nessas hipóteses é que o nosso indicador ele vai desenhar a operação. A gente toma stop? Com certeza. Nós estamos falando aí de um mercado de renda variável, então é impossível a gente ter 100% de acerto. Então, é natural que em alguns momentos a gente vai tomar stop. Por isso que eu uso a leitura de fluxo, a leitura dos institucionais e como eles estão atuando no preço nessa região. Então, isso é um facilitador para que a gente não tome violinada, para evitar algumas entradas em algumas operações. Tá? O meu horário operacional, eu gosto de operar sempre aí
próximo das 10 horas da manhã até meio-dia, porque nós temos abertura do mercado de ações e abertura do mercado americano, o que traz volatilidade aqui para o nosso mercado brasileiro. Passou das 15 horas, 14h30, 15 horas, eu não opero mais, não faço nenhuma operação, eu prefiro sempre pegar aí no período da manhã. Eu gosto de usar e deixo um indicador que é a média de 20 no gráfico, tão somente como visual, para que eu consiga identificar os pontos do preço. As operações que eu particularmente gosto de pegar, e claro, vai exigir aí um pouco de tempo de tela para você entender como o gráfico de Renko ele se movimenta, mas as operações que eu gosto de pegar são operações próximas da média de 20 ou saindo da média de 20, tá? Essas operações próximas da 20 ou operações que vêm próximo testar a média de 20 não mostra força para continuar o movimento e aí o preço começa a retornar. Então, é um ponto que eu entro, normalmente esse ponto de eliminação de candle anterior com stop loss aqui acima. Então, ele já deu um ponto de entrada aqui, eu espero o preço fazer um teste dessa região e quando eu vejo que o preço está perdendo força, alinhado aí com o fluxo, começa a entrar pressão vendedora. Nesse caso, é um ponto de entrada de operação. Como eu falei no vídeo anterior e nos demais vídeos, o gerenciamento de risco ele é individual. Então, é muito importante que você respeite as operações do indicador e que você respeite o seu gerenciamento de risco. Ok? Então, esse é o indicador da InvestTrader. Nós vamos fazer mais vídeos aí falando sobre o indicador, mostrando resultados e também aí sobre as novidades que a gente vai trazer aí ao longo do tempo, incluindo uma sala educacional que nós teremos diariamente ao vivo. E essa sala educacional também nós faremos, além da leitura de preço para entender os movimentos, entender como que o preço se direciona nas regiões, nós vamos estudar também leitura de fluxo e fazer uso também aí do indicador. Ok? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo.